Ter foco profundo hoje em dia, nossa, parece até um superpoder, não é mesmo? Na nossa análise de hoje, a gente vai construir, passo a passo, um sistema para dominar essa habilidade. Então se prepara para a gente desvendar umas estratégias que podem, de verdade, transformar o jeito de trabalhar e de aprender. Sabe aquela sensação? É um turbilhão de notificação, tarefa, informação. A gente se sente soterrado, sobrecarregado, como se a capacidade de se concentrar, sei lá, tivesse simplesmente desaparecido. Mas e se o problema não for a gente? A ideia central aqui é a seguinte: é hora de parar de tratar o foco como uma plantinha frágil que a gente tem que forçar a crescer. A proposta é outra: construir uma máquina. A fonte argumenta que o foco não é um talento, não é um dom, é uma habilidade que se desenvolve com um sistema bem pensado. E olha, toda boa construção começa com reconhecimento do terreno, né? Então, antes de montar o nosso sistema, a gente precisa entender o que está sabotando a nossa atenção. Quais são os verdadeiros inimigos do foco hoje em dia? Bom, o primeiro grande vilão é a ilusão da multitarefa. O nosso cérebro, na verdade, não faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele fica alternando freneticamente entre elas. E cada troca dessas cobra um pedágio, um custo cognitivo, uma penalidade, que simplesmente drena a nossa energia, piora o aprendizado e, no fim do dia, deixa a gente exausto. E como se isso já não bastasse, a gente vive na era da sobrecarga de informação. Essa tal ansiedade de informação gera um estresse constante, aquela sensação de que nunca estamos em dia com nada. E isso, claro, prejudica diretamente a nossa produtividade e a capacidade de se aprofundar em qualquer assunto que seja. Ok, desafios identificados. Agora, vamos para as ferramentas. Chegou a hora de a gente se tornar arquiteto da nossa própria produtividade, projetando uma estrutura que proteja o nosso foco. Aqui a gente tem duas ferramentas fundamentais. Pensa no Pomodoro como se fosse a ignição, sabe? Aqueles sprints de 25 minutos para vencer a procrastinação, para dar a partida. Já o bloqueio de tempo, esse é a muralha. São as fortalezas que a gente cria no calendário para proteger o trabalho profundo. A fonte sugere que a mágica mesmo acontece quando a gente combina os dois. E se existisse uma regra super simples, de um número só, para quebrar a inércia e organizar o caos do dia a dia? A regra dos 2 minutos é simplesmente genial por ter uma dupla função. Primeiro, se uma tarefa leva menos de 2 minutos, é para fazer na hora. Isso evita aquele acúmulo de coisinhas pendentes. Mas a verdadeira força dela é outra. Servir como uma rampa de lançamento para aquelas tarefas gigantes. É só se comprometer com 2 minutinhos, só para superar a inércia de começar. E quando a tarefa parece uma montanha? Bom, a solução não é tentar escalar tudo de uma vez. A técnica de chunking, ou fragmentação, ensina a gente a transformar essa montanha numa trilha de pequenos passos. Cada passinho concluído diminui a ansiedade e torna o progresso visível, constante. É muito poderoso. Focar é só metade da batalha, né? A outra metade é garantir que aquilo que a gente aprendeu, que aquilo fique com a gente. Vamos ver como isso acontece. Olha, existe uma diferença gigantesca entre esforço e resultado. A releitura passiva, ela dá uma falsa sensação de conhecimento. É confortável, mas é muito ineficaz. A aprendizagem de verdade vem da recuperação ativa, o ato de forçar o cérebro a buscar a informação. É tipo musculação para a memória, sabe? É o esforço que cria as conexões fortes e duradouras. E essa recuperação ativa tem os aliados bem poderosos. A repetição espaçada, por exemplo, vence a tal da curva do esquecimento. A intercalação ajuda a tecer conexões mais ricas entre os assuntos. E a técnica Feynman, essa é a prova de fogo. Se não dá para explicar algo de forma simples, é porque o entendimento ainda não está completo. Um sistema de foco não vive só na nossa mente, não. Ele precisa de uma fortaleza no mundo real. Então, chegou a hora de projetar o nosso ambiente para que a concentração seja o caminho mais fácil e a distração o mais difícil. A base de tudo é o nosso espaço físico. Ter um lugar dedicado para o trabalho, limpo, organizado, isso minimiza a poluição visual e mental. E algo tão importante quanto comunicar para as pessoas ao redor sobre a necessidade de ter aquele tempo protegido, sem interrupções. A tecnologia pode ser nossa aliada, sim, se a gente usar de forma estratégica. A abordagem aqui tem 3 frentes. Primeiro, usar bloqueadores para criar barreiras contra as distrações. Segundo, usar planejadores para trazer ordem ao caos. E terceiro, usar rastreadores para coletar dados e entender de verdade para onde o nosso tempo está indo. Nenhuma técnica ou ferramenta do mundo
vai funcionar se a nossa base biológica estiver comprometida. Então, vamos para a fundação, para o alicerce de todo o nosso sistema de foco. O sono, gente, não é um luxo. É uma função cognitiva essencial. A fonte dá muita ênfase na tal higiene do sono. Ter uma rotina, evitar estimulantes à noite e, olha que legal essa dica, esvaziar a mente num papel antes de deitar, para as ansiedades não atrapalharem o descanso. O cérebro também precisa de combustível, e de combustível de qualidade. Hidratação é a base, é inegociável. E nutrientes como ômega 3 e antioxidantes, que a gente encontra em peixes, mirtilos, chocolate amargo, agem como um upgrade direto para nossa performance cognitiva. E essa citação, para mim, captura a essência de tudo que a gente conversou. Foco não é sorte, foco é design. É uma condição que a gente cria e protege ativamente. Então aqui está o ciclo completo, da estrutura das metas até a biologia do nosso corpo, da iniciação das tarefas até a proteção do ambiente. Cada pecinha se encaixa na outra, criando um sistema que se sustenta, um sistema para um foco robusto e que dura. A análise termina aqui, mas a construção começa agora. A questão final não é sobre o que foi aprendido, mas sobre o que vai ser feito. Qual é a primeira peça, por menor que seja, que dá para colocar no lugar hoje mesmo para começar esse sistema de domínio do foco?